Beleza. Oi. Então, bom dia a todos. Vamos começar mais um seminário aí da nossa disciplina de tecnologias digitais para óleo e gás. Hoje recebendo o Dr. Ismael Santos, da Petrobras. Ele vai apresentar aí uma palestra sobre reconstrução 3D e visão computacional aplicada ao processo de instalação de linhas flexíveis, né? O Ismael é graduado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, tem mestrado em Matemática Aplicada na mesma universidade e doutorado em Computação Gráfica na PUC-Rio. Trabalha na Petrobras desde 1987 como arquiteto e engenheiro de software para a IP e atualmente trabalha no Cenpes, onde lidera projetos de P&D na área de Big Data e Analytics, né? Em 2019, fez o pós-doc na Universidade de Stanford, no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina híbridos, né, aplicados a simulações da área de óleo e gás, como simulação de reservatórios, processamento sísmico, garantia de fluxo, etc. Ismael, obrigado por ter aceito o convite, né? Acho que é uma oportunidade boa, um tema bem diferente do que a gente tem visto nas outras apresentações, vai ser muito bom para todo mundo conhecer, tá bom? Muito obrigado aí, boa apresentação. Bom, eu que agradeço o convite aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer que eu volto aqui à COP. Eu estudei na UFRJ, né? Tive muito contato com a turma da COP aí, principalmente o pessoal da Civil lá do... Estudei elementos de contorno aí com a turma do Webb, Mansur e coisa e tal. A gente tentou aplicar em geofísica lá no passado, depois o Bulcão, que me sucedeu, fez uma tese fantástica nessa área. Então, eu estou me sentindo bastante em casa, até pelo trabalho que a gente já fez aí juntos com a galera da Civil, nesses anos todos de Petrobras, né? Então, vou falar aqui rapidamente do projeto aqui, SOS, né, que é um projeto de P&D, que visou resolver um problema aí nosso de instalação submarina. E o SOS significa Sistema de Suporte à Operação de Instalação Submarina, né? Eu fico à vontade para vocês perguntarem, aqui é um papo informal, então eu imagino que algumas coisas possam não ficar muito claras, então vocês podem perguntar na medida se eu já for falar do assunto mais na frente, eu controlo um pouco a fala para a gente não se perder também. Mas fique à vontade, tá bom? Bom, então, vou falar um pouquinho da introdução, motivar um pouco do problema, né, que a gente tentou resolver, como é que funciona o SOS, as aplicações e um pouco do uso do software, né? Então, o nosso processo de offshore envolve a interligação dos poços submarinos, né, às plataformas, né? No ambiente offshore, você tem aqui os poços, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo, vou botar aqui só um PowerPointer, né? Um laser pointer. Então, você tem aqui os poços, né? E os poços são interligados às plataformas através de linhas, né? Chamados riser flexível ou riser rígido, né? Então, você tem um conjunto de poços, né, que são definidos em função do reservatório, eles estão em profundidades diferentes, né? Você, às vezes, usa manifold, que conectam diversos poços, dependendo da capacidade deles, e tem que fazer a elevação desses poços até a plataforma, né? Então, o processo de conexão de um duto flexível até o manifold ou a árvore natal, que são as entradas do poço, são feitas através dessas linhas flexíveis, né? Então, para que você possa produzir óleo, você precisa conectar os poços à plataforma, né? Esse processo de interligação é feito através do lançamento do módulo conexão vertical, vou mostrar o que ele é daqui a pouco, e de forma que ele está preso à extremidade do duto, de forma que você vai conectar ele à árvore natal molhada ou ao manifold, né? Então, imagina, você está a 2.000 metros de profundidade aqui, e você tem que pegar um duto que está conectado na plataforma e levar ele aqui para conectar, né, num hub desse aqui, né? A gente vai ver umas fotos para ficar mais claro como é que a gente tem que fazer essa conexão. E a função da árvore natal molhada, né, é controlar o fluxo de óleo e gás a ser enviado para a plataforma, através de um conjunto de válvulas comandadas remotamente a partir da plataforma. Ela é chamada molhada porque ela está exatamente no fundo do mar, no ambiente submarino.
E esses dutos rígidos, que a gente também chama de linha ou duto, são sinônimos aqui no contexto, podem ser rígidos ou flexíveis, né? Os rígidos, eles são mais econômicos, mas, em compensação, os movimentos a que eles podem ser submetidos são mais rígidos, são mais restritos, né? Mas eles são bem mais econômicos. Agora, são difíceis de serem instalados, de serem manipulados, levam muito mais tempo a ser instalados. Então, a Petrobras, ela, devido à necessidade de agilidade nos projetos de desenvolvimento, ela optou, eu venho optando nos anos, muito por risers flexíveis, né? Bom, e quando o riser está no solo, né, a gente chama de linha, de flowline, não chama mais de riser, né? Flowline é a parte do duto que está no solo e o riser é a parte elevada, tá? Só uma questão de nomenclatura. Então está aqui, o riser flexível é composto de uma série de armaduras de tração e de pressão, né? Justamente o que dá flexibilidade a ele. Tem um material isolante aqui para garantir que o fluido não sofra muita variação de temperatura internamente, fora a temperatura no qual ele está submetido, né? E aqui está um exemplo de um barco de instalação, né, chamados PLSVs, Pipelines Laying Support Vessels, que são os barcos de instalação, né, que vão pegar... Aqui está um carretel com umas linhas de duto flexível. Você pode ver que o tamanho, esse negócio é bem grande, aqui seria mais ou menos o tamanho de uma pessoa aqui, ó. E esses carretéis envolvem essas linhas de tamanho grande, gigantesco, porque você está falando de 2.000 metros de comprimento de um duto desse, 2.000 e poucos metros para você instalar. Então, isso tudo vai no navio. Esses navios são bastante grandes e você precisa instalar isso lá embaixo, né? Então, a conexão vertical direta é um método de interligação complexo, né, que demanda tempo e apresenta riscos, né? Vou mostrar um pouquinho mais detalhado lá, um pouquinho mais na frente para mostrar, né? Então, você tem aqui o duto, né? E esse carinha aqui é o chamado módulo de conexão vertical, que é justamente o camarada que se liga ao duto. Você vai ver que o duto entra aqui, né? Nessa coisa, e aqui ele se liga no hub lá. Então, esse cara aqui é como se vamos dizer assim, seria a tomada, né? O interruptor que vai ligar na tomada lá do coisa, né? E esse camarada aqui é justamente, a gente vai ver que ele é a parte sensível do sistema. A gente vai explicar por que ele é a parte sensível, esse cara aqui, para evitar danos à árvore natal nos problemas que a gente identifica. Aqui está um exemplo do duto, de uma parte do duto já sendo içada para ser lançada, né? Então, o MCV está provavelmente aqui embaixo, não está dando para ver. E essas coisas aqui a gente chama de vértebras, né? Que, na realidade, são restritores de curvatura que têm uma razão de ser para eles serem usados. Vou comentar isso um pouquinho mais à frente, né? Então, o conjunto duto mais MCV é levado desde a sonda ao navio de lançamento. A sonda ou o navio de lançamento, você pode fazer o lançamento para um navio desse, que é o que a Petrobras mais usa, ou sondas também, né? Quando você faz uma perfuração, por exemplo, né? Até a sua conexão na morada no fundo do mar. Em geral, em profundidade de mais de 2.000 metros na mina d'água, no caso do pré-sal. Então, junto com o MCV, um conjunto de restritores de curvatura é utilizado, foi o que eu acabei de falar aqui, né? A ideia dele é limitar o raio de curvatura do duto flexível para garantir a integridade da linha, porque se esse troço aqui é um duto flexível, né? Se ele dobrar demais, ele rompe as características do material e aí você tem que evitar essa curvatura excessiva dele, né? Então, está aqui o MCV, né? Que é a flange do MCV, né? Onde você coloca o duto. Esse traço é um esquema rotativo, né? Porque você tem o duto lá para ser instalado. E exatamente aqui você sofre os esforços, né? Momento e tração devido durante o processo de instalação da linha. A gente vai ver que esses esforços aí são os problemas que a gente passou aí. Então, o MCV faz a conexão entre a linha e o equipamento e realiza o travamento e a selagem da ANM. Então, esse camarada aqui, ele se conecta no hub,
que é onde tem a árvore natal, que é justamente a árvore natal é um conjunto de válvulas que permite o fluido sair lá do reservatório, passar por aqui e ir para o duto e ir lá para a plataforma. Tá? Então, esse é o MCV, o módulo inteligente aqui, que faz toda a selagem, metal contra metal, entre a árvore natal molhada e a parte do duto aqui, para não ter vazamento. Né? Então, é um negócio bastante sensível isso. Então, qual é a motivação para o esquema? Né? A equipe da instaladora no PLSV, né, no barco de instalação, utiliza a câmera no ROV para acompanhar a operação e o ROV para fazer a operação. Né? Porque aqui nessa profundidade, 2.000 metros de lâmina d'água, você só consegue fazer a operação com apoio de robôs. Né? O ROV são os robôs nossos, que eles têm é um robô que se desloca no fundo do mar e tem um braço robótico que é operado pelos operadores lá da instaladora. Né? Então, durante a CVD, né, o processo de instalação, vocês estão vendo aqui, vou até comentar aqui, ó, isso aqui exatamente é o hub, né? No caso aqui de uma árvore natal. Você está vendo aqui o MCV, ele se conecta ao hub aqui. Né? Estão vendo aqui que tem não dá para ver muito bem, mas é uma espécie de uma saia, e o hub tem que entrar aqui dentro, bonitinho, para se conectar, e aí um processo de selagem todo é feito de tal forma que você não tenha vazamentos, você possa produzir, tem todo Depois o ROV vem aqui nessas válvulas, seleciona o processo de limpeza e de travamento, tem todo um procedimento que tem que ser seguido, hidráulico aqui, de manipulação das válvulas, que é feito com o braço do ROV. O ROV, a gente vai ver um pouquinho mais detalhes da instalação, e o ROV está sempre ali, você tem pelo menos 2 ROVs acompanhando a operação. Né? Então, os gestores de curvatura, então, os movimentos de Rive, né, e Sway, né, que são os movimentos verticais e laterais aí do sistema de PLSV, podem causar danos aos equipamentos e ocasionar vazamentos. Né? Então, não só o problema de tração aqui, né, pelo peso, como também a própria elevação e o movimento lateral aqui podem gerar danos a esse sistema aqui. Então, você vê que, se for uma força excessiva em cima da árvore natal, você tem um problema grave, né? Porque lembra que nós estamos falando de um duto flexível que tem 2.000 metros de comprimento. Então, o peso desse negócio não é pequeno. Portanto, as forças que atuam entre o MCV e o hub não são pequenas. Então, a gente tem que trabalhar com o maior cuidado para que durante o processo de instalação, se o MCV aqui, por exemplo, sofreu uma movimentação e ele não encaixar corretamente aqui, ele pode danificar a árvore natal. Aí o prejuízo é enorme. Né? A gente vai ver que um outro problema também que acontece aqui, às vezes o hub não encaixa muito bem, e se dependendo do movimento vertical que você tiver, você pode ter um movimento aqui um momento aqui que pode gerar um rompimento aqui, e ele é proposital, né? Essa parte aqui do swivel é uma parte, é um fusível, né? Porque na realidade você não quer transferir um movimento um momento desse tão grande para a árvore natal, senão você pode danificá-la. Então, o processo de instalação tem que ser muito cuidadoso para que você instale as coisas. Nós vamos ver com o apoio do PLCV como é que isso acontece, de tal forma que você diminua os esforços ao máximo possível durante a instalação. Mas pensando num camarada aqui de 2.000 metros, imagina o peso que esse troço dá conforme o movimento do próprio barco e das correntes marinhas, né, e coisa e tal, né? Bom, então, além disso, a gente também instala esses restritores de curvatura aqui, porque esse duto, ele, como eu falei antes, ele tem uma capacidade de resistência, um limite, né, chamado Minimum Bending Ratio, que é o máximo que você consegue, a menor curvatura que você pode submeter o material. Acima disso, você compromete todas as armaduras do riser e equilíbrio estrutural dele. Né? Então, por outro lado,
você tem os problemas de restrição do duto, né? Porque você não quer que a curvatura dele fique muito baixa, né? O rádio de curvatura alto, curvatura baixa, né? Não quero que o rádio de curvatura fique pequeno e, portanto, a curvatura alta, ao contrário, perdão. Mas, por outro lado, o uso do restritor de curvatura também induz um complicador, que é o possível travamento das suas vértebras, né? Como esse negócio aqui não é uma estrutura rígida, é uma estrutura vertebrada, porque você precisa dar uma certa flexibilidade para que, conforme esse movimento aconteça de fechamento, você não para você ter uma região de trabalho até o minimum bend ratio, né? Você não faz esse troço uma estrutura única, você faz a estrutura, uma espécie de, que a gente chama de vértebras, né? Que somente quando ela só trava quando o raio de curvatura está chegando próximo do limite. Quando está chegando próximo do limite, as travas aqui, elas se juntam e impedem o movimento. É assim que você consegue evitar que o negócio aumente, diminua o raio de curvatura, né? Portanto, é um procedimento de segurança. Só que o fato de ter esse comportamento traz um outro problema, que quando a vértebra está travada, qualquer movimento que você faça de rive aqui, de subida, você transfere o momento direto para o natal. E aí é outro problema que acontece. Então, você tem dois problemas associados aqui. Você tem o problema da curvatura do duto em si, né? E para isso você usa a vértebra. E você tem o problema que, às vezes, quando a vértebra trava, você também pode estar transferindo o momento direto para a estrutura, e isso é um problema. A gente teve rompimento já nessas situações. Bom, então o que eu preciso? Então a vértebra travada se comporta como uma alavanca, aumentando drasticamente o esforço sobre o MCV, o que pode danificar o conjunto MCV mais válvula, né? Por isso que esse cara aqui é considerado a parte sensível, e onde rompe, na realidade, é aqui, exatamente entre o MCV e o coisa, e para não afetar a árvore, né? Mas quando rompeu ali, meu amigo, se tiver com óleo dentro, é vazamento, né? Normalmente a gente desce o duto alagado, com água e coisa e tal, mas às vezes tem algum fluido que vaza, você faz um teste de estanqueamento, então é complicado esse negócio. O vazamento não é desejável, né? Porque às vezes você vai desinstalar o duto também, né? O processo de instalação e desinstalação são semelhantes, né? Então, isso motiva a necessidade de você monitorar o raio de curvatura e evitar o travamento da vértebra de forma a não exceder a capacidade estrutural do MCV e do duto flexível. Aqui é um desenho mais claro aqui, só para mostrando que, na realidade, o resistor de curvatura ele não ocupa o riser todo, senão ele ficaria, primeiro, muito mais pesado e, segundo, muito mais caro, né? Então, você pode, eventualmente, ter ao longo da linha, mesmo que você não tenha problema aqui no começo de radiocurvatura violado, você pode ter lá para o final, né? Porque você não põe o resistor de curvatura em todo o riser. Então, você tem que monitorar como está o radiocurvatura ao longo de todo o riser, né? Tá? Isso a gente vai ver como é que é o processo de instalação, então. Aqui é uma figura que talvez não fique muito clara, mas aqui eu vou tentar explicar, né? Você tem um guincho aqui, né? Então, o duto está seguro lá no guincho, está vendo? Está seguro lá no guincho. Aqui ele está segurado, ele é seguro. Então, o MCV é seguro. Ele tem um cara que não que é o cara que pega a linha, onde estão os carretéis aqui, né? E a linha vai sendo paga. E aqui tem um cara que é uma espécie de um cabo fusível que você solta aqui para ele poder acertar lá no hub, né? Imagina você acertar um negócio de, sei lá, de menos de 1 metro de largura, de diâmetro, muito menos, deve ter sei lá,
uns 80 centímetros de largura a 2.000 metros de lâmina d'água. Isso é que nem acertar a agulha no palheiro, né? E o ROV fica descendo aqui, te ajudando a acertar. Esse método de instalação é um método chamado de conexão vertical direta, porque o duto vai descendo, vai sendo posicionado, e você tem que ir cuidando para ele encaixar aqui. Então, o operador vai pagando linha aqui e vai descendo o guincho. Vai pagando linha e vai deixando o guincho. Só que se descer muito guincho, muita linha aqui, e não descer o guincho, o negócio dá uma torção no duto. Vocês podem ver que o duto está aqui, ó. Ele pode torcer demais. Ou se o navio aqui também tiver um movimento de rive grande, né? Esse movimento relativo aqui pode induzir também um problema no acoplamento, no riser, né? E também durante o acoplamento, quando eu vou chegando perto da instalação, isso é uma situação complicada também, porque eu posso ter alguma variação de movimento que pode induzir um momento em cima da estrutura e isso ser complicado. Então, eu vou mostrar aqui, eu acho que aqui tem ainda não tem vídeo aqui, não. Então, aqui está o processo, né? O duto desce em pé, né? Lá, em certo momento, ele começa o processo de overboard, né? Que ele começa na descida. Isso gera mais algumas horas para fazer essa descida. Nós estamos falando de 2.000 metros para a descida disso aqui, leva algumas horas para esse negócio descer. E chega lá perto, na hora do acoplamento, você tem que ter com esse sistema todo estabilizado aqui, de tal forma que você possa fazer essa conexão quase que sem peso, sem o peso do duto sobre o cara, para que essa conexão seja feita de forma suave, entre aspas, né? Então, aqui está um exemplo, só para... Você não está tocando, era para estar tocando. Será que eu tinha que ter compartilhado alguma coisa? Bom, tá, acho que não é, no vídeo ainda não está aqui, não. Ué. Não, era para ter um vídeo aqui, sim. Bom, vou seguir aqui. Bom, não sei, eu acho que se não tiver um vídeo maravilhoso. Então é o seguinte, aqui você está... Aconteceu algum problema aqui que o vídeo devia ter tocado, gente, mas depois eu posso tentar colocar aqui ele para tocar. Então, mostrando aqui que o processo, o movimento, ele pode gerar esses esforços e gerar o problema lá na coisa, né? Então, a situação antes do PID acontecer, que não havia uma forma de monitoramento da linha eficiente durante essas operações, né? A avaliação do rádio curvatura no momento da CVD era realizada de maneira subjetiva pelo engenheiro, porque, na realidade, ele tinha só uma visão do lançamento, né? Como vocês estão vendo, como vocês viram aqui nessa imagem, essa imagem que o cara tem no ROV. Ele até tem uma visada mais de longe para ver a linha como um todo. Eu acho que, às vezes, ele está um pouco mais afastado ainda, para ele estar acompanhando, mas ele não sabe exatamente como é que está o raio de curvatura. Nem sabe se a vértebra está prestes a travar ou não. E mais, como é que ela vai funcionar no próximos períodos, né? Em função da ciclicidade do movimento cíclico que o mar impõe aí a situação, né? Então, o engenheiro tem que fazer isso, tem que acompanhar esse processo de lançamento e tem que ter um bom feeling para ele não tentar fazer essa conexão na hora errada, né? Bom, às vezes o cara está tão na dúvida que é preciso que, como o cara não consegue avaliar corretamente, não tem nenhuma formação feedback visual disso, ele precisa que uma simulação seja rodada em terra a partir das imagens que eu tenho aqui do duto, né? A partir das imagens que são feitas pelas câmeras do ROV, eles pegam aquelas imagens, passa a estrutura das imagens e o pessoal em terra faz um processamento inverso para descobrir qual é a configuração da rigidez
para, em função da rigidez, descobrir qual é a raio de curvatura da linha ali, para saber se ela está dentro dos limites ou não para ser acoplada, né? Porque nem todas as nossas instalações são com resistor de curvatura, tá? Tem alguns risers, principalmente risers de gás, a gente não usa resistor de curvatura porque eles são muito leves, né? E aí o negócio, ele balança demais, então o resistor de curvatura não se aplica para esse tipo de riser. Bom, então a gente não tinha uma monitoração em tempo real, era muito no feeling do engenheiro, e muitas das vezes você tinha que gerar essa validação em terra, o que atrasava demais a CVD, né, a operação, o que significa a diária de barco sendo gasta, né? E, além disso, você tem muitas incertezas devido à distorção perspectiva e radial da imagem. Você está tentando recompor qual é a rigidez do duto efetiva, que está ali para aquela situação que ele está, né? Mas você está informando imagens que estão de acordo com a perspectiva que o ROV está vendo, e geralmente com uma câmera só. Então, você tem um problema de paralaxe aí, né? Dependendo de como está o ROV posicionado, de um erro de perspectiva e um erro de distorção radial da imagem, que isso é levado para a simulação. Tá? Portanto, a simulação dá resultados imprecisos, melhores do que o que o cara pode avaliar, porque ele nem sabe dizer, mas também não é uma solução muito robusta, né? O processo inverso que o cara faz é o seguinte, porque como ele tem que descobrir qual é a configuração da rigidez, porque nós estamos numa situação de um duto alagado, portanto, as condições dele modificam, né? Porque você está no fundo do mar, está uma temperatura baixa, está alta profundidade, então essa estrutura aí, a rigidez dela não é fixa igual a de projeto, ela tem uma rigidez de operação ali, daquela situação ali, em função do material que está sendo submetido aos esforços, e, portanto, você precisa ter uma estimativa dessa rigidez, porque a curvatura é função da rigidez, né? E você não sabe qual é a rigidez que está ali. Então, o camarada tem que fazer um processo inverso. O que ele faz? Ele pega aquela configuração que foi estudada de projeto antes, pega aquelas coordenadas que eu passo pela imagem, são tiradas várias fotos aqui, o camarada faz uma calibração, porque o ROV tem informações de posição, né? E aí ele pega essas coordenadas, joga no software e sai chutando. É um processo inverso, né? Ele sai chutando qual é a rigidez que está valendo o produto para que aquela configuração que está ali na imagem esteja correta, né? Então, é um processo inverso, né? Aí, descoberta a rigidez que está valendo, o módulo de rigidez que está valendo ali, você consegue derivar as equações para descobrir qual é o raio de curvatura, porque elas são relacionadas, né? Então, é um processo impreciso, às vezes extremamente demorado, né? Que às vezes você leva horas para continuar, ter um resultado, né? O cara tem que rodar uma análise, pode levar 8 horas, 10 horas, às vezes os caras do escritório não estão no escritório, as operações acontecem ininterruptamente, às vezes de madrugada, quase sempre de madrugada, então é um processo que atrasa muito a operação. Então, a solução que a gente propôs foi tá aqui, né? Esqueci de dizer. Então, a solução é o seguinte: então a gente precisa fazer um processo de estimativa do raio de curvatura mínimo ao longo do duto em tempo real. E que, na situação de pré-acoplamento, a gente possa estar medindo esse raio de curvatura mínimo e tentar evitar que esses limites do duto sejam atingidos, né? E também tentar identificar se a vértebra está próxima de ser travada ou não. Depois eu falo um pouquinho como é que a gente consegue fazer isso. Bom, então você tem aqui o SOIS, ele na realidade é uma aplicação, né, que ela utiliza a técnica de visão computacional para fazer a reconstrução 3D do duto flexível e também faz uma simulação física do equilíbrio estático do sistema para estimar o raio de curvatura e as trações ao longo do duto, em tempo real.
durante a operação de CVD. Então, o que a gente faz é basicamente tentar obter a geometria do duto usando mais de uma câmera. A gente usa 2 câmeras, pelo menos, pelo ROV, nos ROVs de operação. A gente instala câmeras adicionais e com essas informações das câmeras e com a marcação que a gente padronizou no duto, que elas se parecem até um pouco... a gente respeita a própria vértebra para fazer a marcação. Nós vamos ver que isso me permite fazer uma reconstrução dos pontos em 3D aqui, né? E, a partir dessa informação, eu consigo ter informações sobre o raio de curvatura ao longo da linha, como é que vem andando o raio de curvatura mínimo ao longo do tempo, e aqui a tal da distância para o travamento, né? Quanto é que eu posso pagar de linha aqui antes das vértebras travarem. Como é que é feita essa conta, né? Na realidade, eu falei aqui que as vértebras elas trabalham com uma distância máxima entre elas, né? De tal forma que ela, para um certo tamanho lá que é definido em projeto, quando o comprimento das vértebras atinge... Ele atinge um valor tal que, a partir desse comprimento delas unidas, ela evita que o raio de curvatura do duto fique menor que um certo... não fique tão pequeno, né? Então, como a gente vai ver que a gente tem a reconstrução desses pontos aqui, eu sei quem são os pontos da vértebra ou não, eu consigo somar e saber qual é a distância, quanto eu tenho de comprimento de vértebra, sem ter travado, e aí eu tenho uma margem de segurança para saber se eu consigo pagar, ou seja, jogar mais linha ou descer mais linha aqui, de tal forma que eu garanta que o conjunto aqui não vai travar, né? Porque eu tenho o quê? Eu tenho vértebras ainda que não travaram, né? Porque, por exemplo, se eu puxar muito a linha aqui, numa situação como essa, o que vai acontecer? O raio de curvatura aqui tende a diminuir. Só que o restritor de curvatura, quando a vértebra travar, não vai deixar ele travar. Só que aí vem o segundo problema. Uma vez que ele trava aqui, qualquer movimentozinho aqui de vertical, por exemplo, se transforma direto no momento em cima do MCV e pode causar dano à natal e, portanto, o MCV rompe, né? Lá, como eu já falei. Então, tem que cuidar, é um processo que cuida das duas situações, né? Então, a gente utiliza as câmeras do próprio ROV, de tal forma, e um processo de pintura, né, de marcação no duto, né, para que a gente possa reconstruir essa imagem, né? E esse processo todo, a metodologia, o software foram patenteados aí, são patente nossa aí, Petrobras aí, para esse processo, tá? Bom, além de eu fazer a reconstrução 3D dos pontos da imagem, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, eu consigo, então, dado que eu tenho esses pontos reconstruídos aqui, os equivalentes nas duas imagens das duas câmeras, eu também monto um sistema de partículas para simular o equilíbrio estático desse negócio e daí descobrir qual é as trações na linha, quais são os dutos e qual é o modo de rigidez para que eu possa calcular, como eu falei antes, o raio de curvatura. Tá? Então, além disso, eu também consigo calcular outras informações, porque uma das preocupações nossas também é o seguinte: suponha que você está numa situação boa para fazer a instalação, mas você precisa ter o engenheiro precisa observar como é que está a questão do movimento numa janela de tempo. Porque pode ser que, segundo as condições ambientais que você tenha lá, você tenha movimentos de RIV drásticos nessa janela de tempo. Então, você tem que estar bem calibrado aí para saber qual é a hora que você pode fazer o lançamento, porque você tem que garantir que, ao longo do tempo, a possibilidade que o RIV vai levar em cima de tração em cima do duto seja grande, né?
Então, esse processo, em geral, você precisa ficar acompanhando um pouco aqui o processo antes de fazer a instalação. Aqui tem o SOS também tem uma espécie de medidor Gauge aqui, que ele fica dizendo aqui, ó, existe um limite por radioculvatura, né? E a gente pinta o duto também em função desse radioculvatura, né? E o vermelho é próximo do baixo e o verde é ok, né? Quanto mais vermelho vai ficando, pior vai ficando, né? Bom, gente, eu não sei se se o pessoal está entendendo, mas eu vou seguir, tá? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu não estou vendo a cara das pessoas, então não sei como é que está assim, o entendimento do que eu estou falando, né? Ismael. Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa interromper, mas acho que fica melhor assim, né? De perguntar no meio, né? Porque senão. Senão esquece vou andar, talvez, porque às vezes a gente não é muito claro. Como eu não estou vendo a cara dos colegas, eu não sei quem está entendendo. Porque eu, como professor que sou, eu vejo a cara dos alunos e eu repito mesmo, porque eu vejo que ninguém está me entendendo. Eu tenho que mudar o discurso. Mas aqui eu não estou vendo, então eu não sei. Eu tenho uma pergunta assim, ainda no slide anterior, voltando ali naquela imagem, né? Aqui, então, é no instante que acabou de encaixar o MCV na árvore, né? É antes, exatamente. Antes ainda? Porque quando ele encaixou, como o MCV também ele sela e trava, e você já vai ter pago o guincho, o duto vai estar chegando no chão, entendeu? Você vai estar. Então, a força que você vai fazer no MCV ela é muito menor do que porque parte a reação normal do solo está te ajudando, entendeu? Então naquela parte daquela figura que você mostrou, estava o MCV pendurado num guincho ainda na iminência de encaixar, é isso? Isso, exatamente, tá. Exatamente. Você encaixa e, ao mesmo tempo, quando encaixou, começa a apagar a linha. Porque se ele ficar lá balançando, você tem razão, ele vai estar forçando a Natal. Mas aí o procedimento é sair pagando linha rapidamente para a reação normal do solo equilibrar, né? A maior parte do peso do duto, ela vai ser suportada pelo solo e não pelo MCV, entendeu? Acho que essa era a sua preocupação, né? Não, agora ficou claro, porque olhando a imagem parecia que já estava encaixado na árvore. Não, mas ele tá prestes a encaixar. Tem uma imagem aqui que vai ficar melhor mais na frente. Ele está próximo a encaixar, tá vendo? Ó, quando ele encaixa, ó, não dá para ver aqui, mas o duto já tá lançado aqui embaixo. Ó. Não dá para ver claramente, mas é que a gente nunca tem uma operação toda filmada assim para mostrar, né? Assim, eu não tenho um vídeo aqui todo. Mas tá claro. Agora sim, faz sentido. Realmente pode causar esforço, assim, tá tudo solto ainda, né? Exatamente. Ele está solto e você vê, está movimentando para cima e para baixo. Você tem boias aqui, que eu vou falar isso mais na frente um pouco. E aí o negócio é um sistema que está ali no pêndulo, praticamente, né? Não é bem um pêndulo, mas você está ali um negócio que está num equilíbrio meio instável, né? E aí você tem um guincho, tem o duto lá pagando o restante do duto, e esse sistema aí tem que ser muito bem sincronizado, né, para que você não fique gerando essas variações para impor esforço no MCV. Né? E você faz o MCV ser um fusível porque eu não quero afetar a árvore, porque é muito pior eu ter que trocar a árvore do que subir o duto todo e trocar o MCV, entendeu? Entendi. Obrigada. Não, tá bom. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta, porque eu sei que a gente às vezes acha que está claro e não está. Né? Então, pode falar. Bom dia, Tamires perguntando. Ainda nesse slide, sobre o funcionamento dos sóis, que eu fiquei com um pouco de dúvida. Ele vai recebendo essas imagens em tempo real, e aí já vai acontecendo a marcação e calculando... Vou mostrar. A marcação é feita a bordo. A gente tem um processo de calibração das câmeras. Eu não mostrei aqui, mas tu tem os dois ROVs que operam, está um filmando a cena de cada lado. E aí a gente vai ter um vídeo aqui que vai explicar como é que a gente faz essa recuperação daqui a pouco.
Acho que vai ficar mais... Se não ficar claro quando eu mostrar lá, tu me interrompe de novo, tá? Tá bom, obrigada. Vai ter um vídeo que vai mostrar as etapas que a gente faz, né? Ok. Então, vou andar um pouco mais rápido isso aqui, só para mostrar que, então, os benefícios de ter um negócio desse, que a gente passa a auxiliar a tomar decisão do engenheiro de forma muito mais rápida, né? muito sem subjetividade. Não, o cara não tem que ficar fazendo avaliações em terra, aumenta a segurança da operação, né? Porque eu estou monitorando várias informações no processo de instalação, reduz o tempo total, e ainda posso ter outras informações, porque, por exemplo, eu consigo estimar como é que vai ser o RIV durante um certo período lá. Então, eu consigo definir uma janela de tempo ótima para fazer a conexão em si, né? Então, quais são os principais desafios para resolver um problema desse? Bom, primeiro ponto é o seguinte, é a questão de calibração das câmeras, né? Como é que dado que você tem um objeto em 3D, como é que você faz para recuperar as coordenadas em 3D de um objeto de imagem de câmera que são 2D? Bom, esse é um problema já resolvido, é o chamado problema de reconstrução, né? Mas só que a gente tem um complicador maior, a gente está no fundo do mar. Então, como é que funciona a questão do índice de refração em relação às câmeras? Foi o primeiro problema que a gente teve que resolver, né? E questão de calibração também, né? Porque a câmera, ela tem nossos modelos de câmera aí, o pessoal aqui não é de computação gráfica, mas o modelo de câmera que a gente usa, baseado nessas câmeras pinhole aí, é um modelo que tem uma matriz de rotação e uma de translação, que descreve o movimento de corpo rígido que eu teria da câmera em relação à cena. Mas eu tenho duas câmeras olhando um ponto em 3D, mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso, e a partir desse ponto em 3D, eu tenho que correlacionar com os pontos da câmera e recuperar essa informação. Só que a câmera, por estar debaixo d'água, ela sofre influência do índice de refração. E, portanto, a acurácia dela não é a mesma de uma câmera que está em ambiente normal, né? Então, essa primeira dificuldade foi essa que a gente teve que fazer. Um processo de calibração mais esperto aí que a gente teve que fazer, diferente dos processos convencionais, né? Além disso, a gente também tinha problemas muito grandes de estimativa da curvatura, porque a gente começou fazendo o processo reconstruindo os pontos, e aí eu tinha um conjunto de pontos lá, né? Aí, se você pensar que eu tenho uma curva paramétrica, a curvatura de uma curva paramétrica, eu não botei a equação aqui, mas posso botar aí, ela é uma equação que é em função das derivadas, da derivada segunda, da derivada primeira, né? Lá da geometria diferencial, e você consegue calcular lá a curvatura, né? Só que quando a gente passou a fazer, quando a gente começou a fazer esse processo, a gente usava a geometria analítica, né? A geometria diferencial, melhor dizendo, que isso é uma curva, né? Usava as equações, só que eu tinha muito erro no posicionamento desses números, né, desses pontos em 3D, porque, na realidade, nós vamos ver aqui que o meu ponto reconstruído, na realidade, é uma nuvem. Então, a precisão sobre a posição real do ponto em 3D, ela não é precisa. Portanto, quando eu pegava esses pontos, fitava uma curva sobre eles e tentava calcular, a partir de informações da geometria diferencial, a curvatura, eu tinha péssimos resultados. Justamente porque o centroide do ponto de reconstrução não correspondia com a coordenada correta da curva idealmente sendo ajustada. Para aquele conjunto de pontos, você teria milhares de curvas que você poderia passar ali, e porque cada ponto, na realidade, não é um ponto, é uma nuvem, e, portanto, a gente não conseguia chegar num bom resultado. A gente tinha a medida de curvatura tinha uma incerteza enorme, né? Não deve ter ficado muito claro, mas quando eu estiver aqui num desenho mais na frente, eu vou comentar mais isso. Bom,
Então, a gente, em função dos resultados que a gente teve, esse projeto durou 4 anos, né, gente? Não foi assim, né, da noite para o dia. Em função desses resultados ruins que a gente teve, a gente passou a fazer a simulação física. Eu vou explicar mais na frente. A simulação física é que resolveu o problema, porque eu resolvi as questões do ponto de vista da física, e na realidade, eu abstraí o ponto, na realidade, ele passou a posição do ponto passou a ser uma incógnita no meu sistema que estava sendo resolvido pelo equilíbrio estático. Aí isso resolveu o problema. Mas lá na frente eu vou falar sobre isso. Bom, então, aqui, cara, eu vou pedir licença, Félix, eu posso ver se... Eu não sei por que não está tocando o vídeo. Deixa eu vou... Tudo bem. Só para ver aqui, porque ele deveria estar tocando o vídeo, cara. Ah, tá. Aqui, só uma coisinha aqui, porque eu não sei se foi algum erro meu aqui na hora de... Que tem vídeo, aqui tem, só que eu acho que talvez esteja mais para frente. Aqui realmente não é um vídeo. Não é um vídeo mesmo, não, tá? Ok. Então, vamos lá. Continuar daqui. Só para ver aqui uma coisinha. Acho que aqui tem um vídeo. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, aí vai aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou explicar melhor isso. Então, vamos lá. Desculpa eu fiquei confuso. Ainda estão enxergando, não? Está aparecendo na tela? Não, ainda não. Eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo, será? Acho que vou ter que compartilhar de novo. Acho que é. Se você saiu do compartilhamento. Ah, tá. Eu dei um ESC, né? Então, deixa eu dar aqui um presentation. Perdeu mesmo. Então, continuando. Então, está aqui o SOS, né, com aquelas informações que eu falei. A gente vai ver aqui, ó, esse duto, ele é todo pintado a bordo. Eu vou mostrar aí como é que é o processo de pintura. E eu preciso ter essas informações regulares aqui, porque eu preciso fazer 2 coisas. Eu preciso, para cada ponto aqui que eu reconstruir nessa imagem, eu tenho que achar o equivalente dele na outra imagem, né? Além de eu ter que marcar a posição das boias também, porque as boias significam empuxos que são impostos aos sistemas, que entram lá no meu sistema de equações de partícula que eu tenho que resolver, que é o tal do sistema físico, que esse sim gerou um resultado confiável. Aqui você está vendo que uma estimativa aí da espessura do que a gente reconstruiu como duto nesse caso aqui, né? Você vê que a gente está pintando aqui em tempo real as coordenadas, o valor da curvatura ao longo do duto, né? E essa imagem ela vai se movendo. No vídeo mais lá na frente vai mostrar, tá? Então, continuando aqui, falar um pouquinho da operação. Como é que funciona o negócio? Você tem lá no barco, você tem o sistema lá de aquisição, você tem as 2 câmeras de ROV, você tem o barco, você tem o duto que é todo pintado para ser reconhecido, esse é feito a bordo. Você tem as câmeras do ROV, câmeras instaladas nos ROVs, para a gente poder ter 2 visadas, pelo menos, para poder ter essa reconstrução 3D. E você tem um computador a bordo, tem o terminal do operador e o terminal do giro de lançamento. Basicamente, essa é a configuração. Então, antes do mergulho do ROV, você precisa calibrar as câmeras a bordo e fazer a marcação da linha, do resistor de curvatura e dos flutuadores, de tal forma que você tenha uma situação regular para que você possa reconstruir a cena. Então, aqui está mostrando aqui as câmeras do ROV, tá, como eu falei, a gente bota 2 câmeras por cada ROV, né, para poder... Normalmente, a gente fez mais testes só com as 2 câmeras de um ROV, mas você pode usar, quanto mais câmeras você usar, melhor para o seu resultado, né? Se eu tiver 2 câmeras no ROV e 2 câmeras em outro,
o resultado vai ser melhor, porque na hora da geometria epipolar que você vai reconstruir, quanto mais informação redundante e fizer essas equivalências, melhor. Só que, normalmente, você não tem... você tem 2 ROVs para a operação, mas você nunca tem os 2 ROVs olhando para o mesmo lugar na cena. Portanto, usar mais de 2 câmeras é só em situações muito delicadas. Porque, na realidade, um ROV está lá olhando, acompanhando a cena, e o outro está vendo o restante da cena para ver se está tendo algum problema. Então, o software nosso ele se baseia, no mínimo, ter essas 2 câmeras que eu estou mostrando aqui. Aqui estão os padrões de calibração. Eu tenho que mostrar para eu poder ter a geometria interna, os parâmetros internos da câmera, precisa ser calibrado, né? Porque as câmeras, inclusive, se elas saírem de posição aqui, a distância delas saírem ou a angulação delas mudar, você precisa recalibrar a câmera. Então, cada mergulho que é feito, a gente passa esse padrão aqui para que o software se calibre de acordo com a situação, a angulação que ela tem, coisa e tal. Aqui está o processo de calibração, né? Você tem um software lá que ajuda o usuário a fazer a calibração. Vou pular isso aqui, que são detalhes. Basicamente, você tem que fazer expor o padrão em várias posições diferentes para que a gente recupere as imagens aqui, né, reconhecidas pela câmera, e consiga... A gente sabe qual é a equivalência entre elas no padrão e a distância entre elas no padrão. Portanto, o que eu reconheci aqui e lá, eu faço essa relação entre a distância que é fixa, porque o padrão é fixo, e acerto os parâmetros da câmera intrínsecos lá da câmera. Aqui está um exemplo dele processando, né? Então ele vai reconhecendo imagens ali, vai fazendo os ajustes, né? E eu vou mostrando para ele, ele vai fazendo essa calibração. Um outro aspecto importante como eu falei antes, a gente precisa ter um padrão regular na linha para que eu possa, nós vamos ver aí qual a importância disso, para que eu possa reconhecer exatamente esses pontos lá no fundo do mar. Então, existe uma especificação que diz como é que você tem que pintar as faixas do duto, em geral elas são proporcionais ao próprio diâmetro do duto, com um certo espaçamento, de tal forma que a gente consiga no software saber que esses espaçamentos equivalem a marcações para que eu possa pegar o centroide de cada marcação dessa aqui e entender como ponto a ser reconstruído. Bom, a gente também pinta lá os raios de curvatura, né? Do resistor de curvatura, tentando manter o mesmo parâmetro, só que a dificuldade é que o resistor de curvatura aqui, ele, como eu falei antes, ele tem uma posição máxima, de comprimento máximo dele, que é quando todas as vértebras estão totalmente, como é que seja, totalmente espaçadas, e tem uma posição mínima, que é quando ela está travada, justamente para evitar que o raio de curvatura seja violado, né? Mas isso a gente controla lá no software, porque a gente sabe quantas vértebras são, a informação de distância de cada elo, tudo isso é feito lá. Então está aqui o cara marcando o elo lá, né? O pessoal marcando o elo, isso é feito a bordo, né? Também. E a gente também mascara as boias, né? Porque por que se usam as boias? Justamente para reduzir o peso da estrutura. Antes de fazer a instalação, o procedimento executivo ele faz uma simulação da instalação e define, para poder ter um peso razoável aqui sobre o MCV, para que não seja um peso elevado, eu preciso usar uma N boias de tantos quilos, sei lá, de 500 quilos, de, sei lá, 250 quilos, espaçados ao longo da linha, da forma que você equilibra o peso do duto com essas boias aqui. Então, e a gente precisa reconhecer essas boias, para não confundir a boia para poder definir exatamente o central de onde está a boia, eu preciso marcar ela. E como eu preciso saber também onde está a primeira boia para saber onde estão as outras, eu tenho umas marcações diferentes de uma para outra aqui, para o software fazer essa compensação. Acho que agora vai ter uma... Então, aqui tem um exemplo mostrando aí um pouco das dificuldades, né? Você vê que você tem animais que passam, né? Você vê que volta e meia
esses pontos são os pontos já que as duas câmeras enxergaram e estão conectando aí, né? Vai ter um vídeo mais para frente agora aqui. Aqui tem aquela história da equivalência que eu falei para vocês, tá vendo? Apesar de eu aqui nessa imagem eu chegar a mais pontos que na outra, na realidade eu preciso saber que esse ponto zero é esse ponto zero aqui. Não é a primeira marcação da linha, não equivale à primeira marcação de uma câmera, não equivale à primeira marcação da outra câmera. Por quê? Porque você está no mundo 3D e cada câmera tem uma posição diferente, portanto, um paralaxe diferente. Então, esse processo de equivalência é feito de forma automática, usando alguns critérios aí de reconstrução da técnica aí, tá? Aqui está um pouco mais de detalhe, né? Ou seja, a dificuldade aí, porque você tem muita poeira suspensa na coisa, né? Aí você tem a captura da imagem, você tem que fazer uma correção de intensidade. Aí quando a própria instalação, às vezes, usa iluminação que dificulta a reconstrução, né? Você faz algoritmo de tratamento de ruído, né? Estimativa de curva, e isso aqui era na fase que a gente fazia a reconstrução disso com a história que eu falei lá da geometria analítica. Então, você percebe que a curva até está bem reconstruída, né? Só que cada pontinho aqui da curva, que está aqui, na realidade, ele é um centroide, né? Se eu voltar o vídeo aqui um pouquinho, os pontos que eu enxerguei, ó, é um blob, né? Qual é o ponto do eixo medial aqui do duto em si? Eu não sei. Se eu soubesse qual é o eixo medial, se ele fosse de fato o meio do blob, provavelmente as contas da geometria analítica lá para descobrir a curvatura funcionariam bem, mas só que eu não sei, porque não tem como saber onde está o eixo medial do duto aqui para poder calcular, né? Então, por isso que a gente não conseguia andar muito, né? E é o processo ter bons resultados, né? Só quando a gente passou a fazer a simulação física que melhorou. Bom, então o processo do pipeline do SOIS é isso. Você tem as imagens, você faz uma calibração, usa algoritmos de visão computacional, obtém a partir das imagens os pontos 3D. Os pontos 3D, você entra na simulação física com mais informações de operação e obtém o raio de curvatura. No começo, a gente estava saindo daqui, os pontos 3D, estava fitando uma curva em 3D, usando geometria diferencial para calcular o raio de curvatura. E isso aqui não dava resultado, como eu mostrei antes, as coordenadas do eixo medial não eram precisas para nós. Então, tinha muito erro de coisa. Aqui na parte de algoritmo de visão computacional, tem várias, eu mostrei ali naquele pipeline ali, algumas das coisas que a gente faz, né? A remoção da distorção, a localização da linha, a localização do flutuador, o processo de reconstrução, até gerar os pontos 3D que estão aqui, né? Então, aqui está um pouquinho da questão da distorção da câmera, né? Mostrando aí que a câmera, na realidade, quando ela está filmando, você tem uma distorção da câmera e, portanto, ela é meio abaulada, né? A gente faz essa correção, algoritmos de visão também que faz essa correção. Você vê que aqui ela está mais abaulada e para cá ela está mais retificada, porque aqui a câmera já com o efeito de distorção retirado, né? Vou pular aqui. Aqui é o efeito da remoção na situação que tem as boias também, né? Você tem um problema aí de coisa. Aqui tem um processo de eliminação de ruído, remoção de distorção, eliminação de ruído, segmentação. Então, se a gente não fizesse aquela marcação, a gente não conseguiria obter esses blobs aqui, né? E esses blobs eu tenho que entender que eles estão aqui, mas eles não são esses que estão aqui, né? Na imagem, está vendo? E nem são esses grandões aqui. Então, isso aqui foi até tese de doutorado de um aluno que trabalhou conosco, eu fui da banca dele também, e foi um trabalho bastante interessante para fazer esses algoritmos aqui. Não foi uma coisa trivial de ser feita, não. Mas foi um trabalho bem legal. Bom,
Depois a questão do reconhecimento, né? Faz o equivalente. Eu estou mostrando uma câmera, eu estou pegando informações de imagem de 2 câmeras, né? E aí está traçando lá a curva reconstruída. Você vê que a curva ela varia muito, tá vendo? Por quê? Na verdade, o algoritmo ele vai captando os blobs e tenta pegar o meio lá do blob. Mas como essa região aqui, ó, ele está reconhecendo mais coisas, a curva já subiu ali. No que mudou a equação aqui, meu amigo, quando a gente fazia a conta baseada na geometria diferencial, o negócio não dava certo nunca para calcular a curvatura. Aqui um outro processo de detecção das linhas verticais, né? Como é que a gente faz o processo para detectar as linhas? A gente usa a transformada de Hugg aí para poder pegar, e também Edge Detection para poder pegar esses caras. Faz aí um acerto para tentar ver as coordenadas da boia. Aí marca o ponto lá, tá vendo? Secção da curva com ponto. O processo de reconstrução 3D, então, ele é basicamente o seguinte, é feito uma triangulação, né? Então, você tem um ponto em 3D e esse ponto é enxergado numa câmera, uma câmera esquerda e na câmera direita, e eu preciso dizer aqui, para resolver esse sistema, porque o que acontece é o seguinte, eu tenho um modelo de câmera aqui que transforma esse ponto em 3D num ponto em 2D na câmera. Isso é o princípio básico da geometria projetiva, né? Que eu tenho um ponto em 3D e projeto ele em 2D na câmera. A equação que faz essa transformação é uma transformação projetiva que pega o modelo da câmera. Eu não quis botar essas contas aqui, mas eu poderia ter colocado. Pega esse modelo da câmera, pega um ponto em 3D e traduz ele para um ponto em 2D. Então, eu sei fazer essa conta, dado que eu sei quem é o ponto em 3D aqui, eu sei quem é um ponto em 2D aqui. Da mesma forma, sabendo quem é o ponto em 3D aqui, eu sei quem é um ponto em 2D aqui. Só que eu não sei quem é o ponto em 3D aqui. Mas eu sei quem é o ponto em 2D aqui e sei quem é o ponto em 2D aqui. Então, para eu poder obter o ponto em 3D aqui, eu tenho que dizer que ponto daqui é o ponto de lá. Se eu fechar as equações, se eu fizer a equivalência do cara que está aqui com o cara que está lá, aí eu consigo fechar essa triangulação aqui, porque eu sei trazer daqui para lá e, portanto, eu sei levar daqui para lá. A inversa da transformada, não é bem a inversa, mas existe uma transformação que leva daqui para o 3D. Na verdade, não é para o 3D, sim para um conjunto de pontos infinitos que seguem ali essa linha aqui, né? Assim como eu consigo chegar daqui para lá. Se eu consigo fazer uma amarração entre as fotos da esquerda e da direita, eu consigo, então, recuperar o meu ponto em 3D. É basicamente esse o princípio. Então, cada marcação no duto da imagem é usada para a reconstrução do ponto em 3D, usando as 2 imagens da câmera. A reconstrução é feita supondo que os pontos do duto pertencem ao mesmo plano vertical. É outra hipótese também que a gente faz, né? Por esse motivo, é importante que as câmeras do ROV estejam em incidência de 90 graus em relação ao plano do duto durante a operação. Porque se cada câmera não tivesse alinhada entre si, eu teria uma terceira variável, que é justamente a angulação entre a câmera e o duto, né? Bom, além disso, eu consigo, então, fazer cálculo de outras informações, né? Deixa eu botar aqui. E, como eu já falei antes, a gente consegue calcular distância crítica, distância do travamento, porque uma vez que eu reconstruí a minha geometria do coisa, eu sei exatamente os elos, sei quantos elos tem, eu sei qual é a posição do elo, quantos elos tem na minha curva, dado de projeto, e sei até onde ele deve estar indo, e, consequentemente, eu consigo computar quantos elos estão acoplados ou não, para saber qual é a distância de travamento, né? Bom,
Bom, é que tem dados da operação que eu consigo extrair lá, que são dados que são do processo de execução, né? Esses dados são informados por SOIs, né? Com o sistema de referência da lâmina d'água. Deixa eu botar aqui. Eu tenho informação da lâmina d'água, a distância do guincho entre o PCV e o ponto de içamento, mais o guincho. Então, todas essas informações são informadas ao SOIs. O ângulo do gooseneck também informado ao SOIs, para que eu possa, a distância do primeiro flutuador, e tudo isso é parâmetro aqui de entrada lá para o software, né? E aí a gente, então, com essas informações todas e com os pontos reconstruídos em 3D, a gente faz a simulação física. O que faz a simulação física? Eu lanço um conjunto de partículas associadas a cada nó físico da minha geometria e imponho a eles as informações que eu tenho. Eu vou ter uma tração, né, porque isso aqui estão todos conectados numa linha, né? Eu tenho um empuxo, tenho um peso, e eu consigo, então, montar um sistema de equação e minimizar essa... E rodar. Bom, eu sei as informações de característica do material básica, né? E aí entro no processo iterativo para que eu consiga obter um equilíbrio desse sistema aqui, e, como consequência, o que eu vou tirar é exatamente o módulo de rigidez existente em cada segmento entre os pontos e a sua posição. Então, as minhas incógnitas são as posições de cada ponto e a rigidez entre cada segmento aqui. Em função dessas informações de empuxo, peso do material e as informações, eu consigo descobrir exatamente a posição de cada cara e a rigidez que está valendo para aquele sistema naquele momento ali, porque eu imponho um equilíbrio, né? Porque, na realidade, na situação pré de lançamento, o sistema está estático, parado. Você precisa dar em geral, como é que se faz antes de você ir para o lançamento? Você dá uma travada no sistema, né? E aí você consegue reconstruir. Então, você começa com o sistema, você lança um conjunto de partículas, e o seu dado original está aqui, né? E conforme você vai iterando, né, o seu sistema de partículas vai se acomodando a situação que você tem, né? Até que você faz uma reconstrução. Aqui está a informação da boia, dos empuxos, você faz uma reconstrução de um trecho razoável do duto. Você não precisa nem fazer do duto inteiro, né? Porque depois daqui a coisa é seguida, né? E aí você tem, então, você consegue obter as informações da rigidez lá do cara. Consegue, então, fazer o acoplamento, né? Então, na realidade, o que acontece? O processo de instalação ele consiste em um pré-CVD, né? Que é aquela fase onde você, antes de fazer o acoplamento, você faz com que o SOI se ajuste ali, antes de fazer a operação. Para quê? Para que a simulação física convirja, chega numa situação estável, porque você está ali com tudo congelado, e aí você roda a simulação física, supõe que está todo mundo em equilíbrio, né? Porque afinal de contas, está todo mundo parado. O guincho está parado, o tensionador está parado, está tudo parado, e aí você roda esse equilíbrio, você descobre a situação da rigidez que está ali naquele momento. E aí, como você também está monitorando o sistema com o tempo, você sabe como é que vai se comportar o RIV no próximo período, né? Então, você sabe que se o RIV estiver dentro de uma faixa razoável, você não vai ter nenhum risco de travamento da operação. E se for o caso, do RIV estar muito alto ali, você tem que esperar um pouco até mudar a condição de mar ali para que você faça a instalação mais na frente. Em geral, esse tipo de problema, para duto normal, não acontece muito, porque a gente já faz a instalação numa janela de condição ambiental já razoável. Só quando o duto é umbilical, que são dutos muito leves, é que eles podem
flutuar mais do que se espera. E aí você não tem jeito, você tem que esperar e para fazer o travamento. Então, bom, existem variações da CVD de primeira, né, que é a CVD de segunda, onde, na realidade, o duto já está, uma parte dele lá já está instalada, por exemplo, no manifold, ou outro cara aqui, e você vai pegar a outra extremidade dele e jogar lá no ROV. Ou ele já está instalado em outro lugar lá, já está lançado em outro barco de outro lado, e você vai lançar a extremidade dele em cima do coisa aqui. O processo é semelhante, o sistema de equações é diferente, né, porque a configuração da catenária é outra, mas todas essas informações aqui têm que ser passadas no processo para ele poder fazer a calibração. Tá? Então, está aqui o exemplo, né, dessa adulta, a linha já estaria pousada lá, né, e, portanto, aqui, na realidade, o peso sobre o duto é muito menor. Você usa umas boias aqui, uma boa parte da linha já tá instalada lá. É uma questão do processo construtivo. Né? Então, vou mostrar aqui já está acabando, gente. Eu queria só... tá. Vamos ver se toca aqui. Bom, esse projeto ele foi desenvolvido junto com a UFPE, né? Nossos parceiros dessa parte, né? E eu tive o prazer de trabalhar com o pessoal lá do grupo do GRVM, da professora Judite, que foi uma surpresa muito grata, porque a gente se interou bem, os meninos lá aprenderam bastante o assunto de construção. Hoje tem alguns doutores lá formados lá na área já, nessa área, então foi bem legal lá. O pessoal é muito bom lá da área lá e desenvolveu um grupo forte de pesquisa lá nessa área lá. Então, o que está mostrando, só para vocês entenderem, a curvatura ao longo do duto, né? Então, aqui, ó, você vê que esses pontos de flexão são exatamente onde tem as boias, né? Aqui é o raio de curvatura mínima, você vê que o negócio é ao longo do tempo, né? É o mínimo na curva ao longo do tempo. Você vê que a própria curva reconstruída não fita exatamente o duto corretamente, né? Mas ela fita na região de interesse. E aqui a questão da distância crítica e da distância de travamento. Né? Você vê que o software está indicando que eu estou numa região segura, portanto, eu poderia estar trabalhando, se não me engano, acho que o raio de curvatura aqui é 6 metros. A curvatura desse caso aqui, acho que é de 6 metros. E aqui ele vai formando várias informações aí, né? Aqui está um exemplo do caso de uso real. Os caras lá usando lá dentro do barco, né? Foi um teste num barco aí de instaladora. Então, bom, vou pular aqui, porque aqui já é muito detalhe, mas bom, então esse é um trabalho que foi bastante legal, a gente gosta muito, já falei que ele nos deu uma patente aí também, né? E foi feito, muita gente ficou envolvida, né? Pessoal de terra, pessoal de convés, das instaladoras, teve muitas parcerias, a equipe de ROV, os engenheiros de lançamento, né? E nosso time lá da Petrobras e o time da UFPE está aqui. Tem uma outra aplicação, só para terminar, eu não vou falar aqui, mas quando a gente instala o Riser lá no MCV, só vou mencionar isso aqui, Félix, só uma observação, porque é um outro projeto que a gente também tem uma outra patente, que é derivada desse cara aqui, mas é só para mostrar como é que em petróleo tem muito problema interessante, né? Quando o cara vai fazer esse acoplamento aqui, você percebe que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o MCV entre nesse cara aqui, ó.
né, que é exatamente no Hub, né? Não está aparecendo nada. Você parou de compartilhar. Tá certo. Peraí, desculpa. É só uma observaçãozinha que eu queria fazer. Full screen. Não. É que é? Não, presente não. Então, quando o MCV tem que... Vocês perceberam que a gente tem que fazer um encaixe aqui do MCV aqui no Hub da Natal. E, portanto, esse é um processo também delicado, porque você tem que acertar o prumo aqui do MCV numa angulação para entrar aqui dentro, né? Então, a gente tem um outro projeto que é o acoplador virtual, que ele gera uma mira 3D, também baseado em reconstrução, que permite que o operador fique observando esse encaixe e fique ajustando a posição do guincho de tal forma que ele ajuste lá o centro do MCV com o centro do Hub, de forma que esse processo seja de instalação mais suave, né? Porque senão, como você não tem a visão 3D aqui, o que acontece? Você não sabe se esse cara aqui está na frente ou está atrás do duto, né? Olhando com uma visão 2D, você fica na dúvida se esse cara está para depois do MCV, para depois do Hub ou antes do Hub, né? Está faltando a visão de profundidade. E aí essa outra linha de projeto nosso, a gente faz isso. Eu até tenho um vídeo aí, mas não botei na apresentação aqui. Se alguém tiver curiosidade, eu até mostro um vídeo de como funciona ele. Bom, é isso. Agradeço isso aí e fico disponível para as perguntas. Ismael, obrigado muito. Eu gostei muito da apresentação, bem interessante o projeto. O pessoal não tem nada registrado aqui no chat, mas quem tiver interessado em fazer pergunta, pode levantar a mão e que a gente vai falando. Eu queria só fazer uma curiosidade, Ismael. Eu estou entendendo que esse projeto evoluiu ao ponto de ter um sistema que está operando, eu não sei em que nível de protótipo está na operação. Então, o que acontece agora? A gente fez o software, temos uma versão que está sendo licitada para a própria empresa da universidade criou uma spin-off e ela concorreu para ser a operadora do software junto com uma outra empresa que ganhou também. Então, agora temos duas empresas que vão fornecer o serviço, porque nós da Petrobras, a gente não faz esse tipo de trabalho. Né? Sempre a gente não vai ficar atendendo a operadora, fazendo a coisa. Não dá para a gente fazer isso. É um trabalho que é de manutenção da tecnologia, coisa e tal. Então, a Petrobras tem a patente, ela cede a patente, os caras vão trabalhar com o código e vão evoluir o código e vão fazer serviço para as operadoras. Porque a Petrobras, instaladora, desculpa. A Petrobras ela não faz o serviço de instalação. Sim. Quem faz é a instaladora. Ela paga pelo serviço. Agora, por que ela quis desenvolver o SOI? Porque ela perdia muito tempo na operação. Mesmo que ela aplicasse o downtime na instaladora, ela é maior prejuízo ela deixar de produzir óleo do que ela cobrar de downtime. Claro. Então, foi por isso que o sempre fez. E outra curiosidade, Ismael, desde o início do projeto, desde que vocês tiveram a ideia e começaram para a EDPD até esse momento da licitação, quanto tempo foi? Olha, desde o início do problema, porque na realidade a gente identificou o problema porque teve um vazamento pequeno de óleo no fundo do mar. E aí, com as câmeras de ROV, a gente fazendo um survey, na verdade, com um AUV, os caras descobriram que o rompimento tinha sido no MCV. Bom, aí que chegou com o problema lá,
os meus chefes chegou para mim e falou assim, pô, cara, o pessoal faz essa... Nós estamos com um problema aqui de instalação, o pessoal pega essas imagens aqui, leva lá para o cara fazer a simulação, será que a gente não consegue fazer? Ele sabia que eu tinha doutorado em computação gráfica, né? Ele falou, será que a gente não consegue fazer um negócio aqui para reconstrução? Ele nem sabia o que era reconstrução. Eu falei, não, beleza, aí, é isso aí, nós vamos fazer a reconstrução disso. Só que eu achava que eu reconstruindo a curva, eu ia cravar lá a curvatura. Não. Então levou de projeto 4 anos e 1 ano e pouco antes de conversas, de ver o problema. E, na realidade, o projeto já terminou antes de eu ir para o pós-doc, então nós estamos falando isso aí no total. Hoje, 6 anos. Se você contar hoje, que nós estamos licenciando o software, desde o início das ideias até hoje, são 6 anos. Também porque a Petrobras atrasou na licitação, não sei o quê, mas é um tempo aí, eu diria que foi um tempo longo, porque é um problema que a gente não conhecia, a gente não tinha expertise, a gente demora negócio de contratação na Petrobras, não sei o quê. E a gente está numa vibe bem diferente hoje de projetos. Eu diria que o tempo foi grande, porque também a gente se aculturou, né? O time da universidade também se aculturou, alguns doutores se formaram, a gente não tinha formação no pessoal dos colaboradores no assunto, né? Então foi se descobrindo. Eu mesmo, apesar de ser doutor na área, não tinha uma especialização nesse assunto grande, né? Então a gente aprendeu muito. Entendi. Alexandre Landau, alguma pergunta? Eu acho que eu estou gerando microfonia aqui. Se vocês puderem assumir aí para conduzir as perguntas, é melhor, porque está dando... Eu acho que não é você, não. Acho que é o próprio Ismael mesmo. Mas olha só, antes de tudo, Ismael, eu acho muito legal essa história de você, que a gente vive na COP e vive em todas as instituições, de você, dentro de um projeto, desenvolver oportunidade de criação de startups em função da tecnologia desenvolvida, né? Então, você me disse que o grupo que desenvolveu o projeto é a Judite, que está trabalhando nesse grupo? Isso. Você conheceu ela trabalhou com a gente lá no... Não, eu conheço muito. A gente tem interagido muito lá com eles. Pô, o pessoal da UFPE, o Lira, ela... o Lira, Paulo Lira. Ela não é do grupo do Paulo Lira, ela é mais... Não, eu sei, mas ela trabalha muito com essa linha aí de processamento, ela é ótima. E a empresa surgiu dentro desse processo, não é isso? Exatamente, a Iara. É uma empresa lá dentro. E aí você falou que 2 concorreram, é isso que eu não entendi. Por que 2 concorreram e 2 ganharam, se eles que desenvolveram tudo? Cara, porque a Petrobras... Só um minutinho, a concorrência é preço ou é preço e conhecimento? Não foi bem, foi licitação. Então, na realidade, a gente não consegue limitar quem quer. Eu entendi, eu sei, lógico, sei que dá oportunidade a todo mundo. E como os 2 se candidataram, os 2 levaram. Se tivesse 3, levavam 3. Não foi assim escolha de algo. São 2 empresas do mesmo grupo? Não. É uma outra que apareceu aí, que já fez até uns trabalhos para a Petrobras, e ela tem uma relação com a Subsea 7, eu acho. Tá. Então a Subsea 7 já é caminho meio, foi embora, né? Eu acho que... Eu não conheço exatamente. Eu que acho que eles estão vindo pela Subsea. Eles não falam, né? Eles não falam. Né? Não falam. Que ótimo, que bom. Pô. Agora, do nosso lado, a gente não foi bom que a gente não travou ninguém, né? Então, a gente não poderia ter entregue direto para a universidade, que seria o meu desejo, mas não é possível, porque o Tribunal de Contas não permite. Mas, em compensação, os meninos não saíram do projeto e eles estão anos-luz na frente. Pô. Então, a outro time lá, para chegar perto deles, vai gramar um dobrado. Inclusive, hoje, eles já fazem trabalhos para as próprias instaladoras. Já. A firma deles
já está se entrosando com as instaladoras, porque desde o começo a gente trabalhou junto com as instaladoras para fazer esses testes. Então, eles já estão muito na frente. Então, naturalmente, o que eu acho que vai acontecer é que eles vão ser... Se o outro grupo continuar, vai ser ótimo, mas eu acho que por tempo, eu não sei se os caras vão conseguir competir, não, entendeu? Entendi. Sinceramente falando. Não, bacana isso aí. Ótimo. Parabéns aí. Tem uma pergunta... pelos resultados do projeto. Muito bom, muito bom. Parabéns. Tem uma pergunta do Vinícius aqui, Ismael, no chat, perguntando sobre as bibliotecas de visão computacional. Sim. A gente usou o OpenCV muito fortemente. Nessa época a gente fez o projeto, a gente não usou nada de Deep Learning. Hoje eu conheço muita coisa de Deep Learning para reconstrução 3D, eu estudei bastante isso no pós-doc. Tem coisas muito mais modernas do que a gente fez naquela época lá. A gente fez o método mais tradicional, nada com Deep Learning. Hoje, se alguém aqui está interessado em fazer o assunto, eu recomendo aí, a gente pode conversar, ir pela área de Deep Learning, que está muito poderoso o negócio que você consegue fazer hoje. E a gente usou isso em muitas bibliotecas de otimização, né, do Ceres e outras coisas lá, e hardcoding mesmo. Mas o OpenCV é uma boa mão na roda, cara, faz muita coisa assim. E uma biblioteca de terceiros, assim, de captura de imagem, de drag dessas câmeras malucas lá que a gente usou lá no ROV, são interface serial, um monte de detalhezinho assim, operacional, que você tem que quebrar um pouco a cabeça, mas o cerne do negócio está nos algoritmos de reconstrução, né? E o OpenCV tem alguma coisa, e os meninos lá implementaram mesmo coisas especializadas, porque, como eu falei para vocês, alguns problemas estavam em aberto. Por exemplo, como é que você faz a calibração fora d'água, onde não tem o índice de refração atuando na sua imagem, e leva essa informação para dentro d'água sem ter que calibrar dentro d'água? Né? Como é que você compensa o índice de refração nos parâmetros da câmera? Esse é o ponto. Ele influencia no foco? Sim, influencia no foco. Influencia na distorção da lente? Influencia. Aí a gente fez uns modelos com muito estudo para fazer esses modelos adaptativos aí, para poder fazer essa calibração. Porque sem essa informação, a tua imagem você não reconstrói direito. Por causa do ambiente submarino, né? Porque tem uma filtragem muito grande para o azul, né? O ambiente submarino ele tende a filtrar muita informação de cor, né? A gente está usando câmera preto e branco, né? De qualquer forma, mas tem um processo de filtragem na luminância lá também. Então, foram feitos modelos que a gente adaptou, e aí que tem a criatividade do pessoal, né? E também os algoritmos de reconstrução dos blobs lá para separar os blobs candidatos para serem usados para reconstrução, né? Porque você viu na imagem lá que aparece uma porção de candidato falso, né? De falso negativo lá, né? Falso positivo. E aí você tem que descartar aqueles caras. Legal, Ismael. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alexandre, quer fazer mais uma pergunta? Ou tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Não, só agradecer aí, Ismael, muito bom, seminário excelente, bacana, parabéns. Ok, obrigado. Beleza, acho então que não tem mais nenhuma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Tem? Tá bom, diga lá. Não, assim, eu entendi, mas assim, agora uma visão na prática, né? Pelo que eu entendi, as instaladoras, tem 2 instaladoras que, sei lá, compraram a patente, né, para utilizar isso durante a instalação, pelo que eu entendi. Tá, vou te explicar. Na verdade é o seguinte, a Petrobras, ela trabalha com 4 instaladoras, que são as que instalam os dutos, né? No coisa. E aí essas instaladoras, a Petrobras agora, ela colocou no seu padrão executivo a necessidade da instaladora ter um sistema de monitoração de radiocurvatura a bordo.
Então, ela está contratando empresas que tenham um sistema de radiocurvatura. E, ao mesmo tempo, ela licenciou a versão dela para 2 empresas startups, que não tem nada a ver com as instaladoras, para fornecerem o serviço para as instaladoras. No caso, entraram 2, porque 2 empresas se candidataram só. Né? Teve uma lá que se submeteu, mas não teve, foi desclassificada porque não tinha nem ninguém de computação. Então, não podia. Né? E aí, então você criou um ecossistema. Você tem a Petrobras contratando, as empresas que prestam serviço e outras empresas de tecnologia, 2 startups, que vão ajudar as instaladoras a instalar ou desenvolver um sistema próprio para trabalhar para a Petrobras. Entendeu? E essas empresas startups, elas são pequenininhas e elas vão trabalhar para as N operadoras. Né? E não só no Brasil, fora do Brasil também. O sistema SOS, a patente, ela está licenciada. Então, o camarada, o que ele fizer no software, ele pode vender para qualquer instalador no mundo inteiro. Acho que é por isso que esse pessoal da Subsiserve entrou. E, contanto que ela reverta para a patente nossa alguma contribuição, aí um processo de negociação lá, ela faz o que ela quiser e vende aquilo para quem ela quiser. E aí presta serviço para quem ela quiser. Entendeu? Então, criou-se um mercado de fornecedores que a gente não tinha antes, fornecedores dessa tecnologia. Antes, as instaladoras elas faziam o serviço, como eu mostrei para vocês, um pouco de forma muito manual, assim, não digital, né, vamos dizer assim. Então, hoje a Petrobras, como ela mostrou que é possível fazer, ela agora exige que você tenha. Não precisa ser o dela, você pode fazer o seu. E aí, além disso, ela também cede a patente para essas empresas aí, com essa contrapartida de ela receber de volta as melhorias que sejam feitas ali no core do código. Isso ainda não está muito bem azeitado, não, como é que vai ficar isso, mas o pessoal já pegou o código, já está começando a estudar, e já estão negociando com as instaladoras, e os próximos contratos já vai ser obrigatório os caras terem um sistema tipo SOS nos seus barcos. Não sei se eu fui claro, Vivian. Não, foi sim na parte do negócio, mas olhando para a operação, assim, o objetivo é monitorar os raios de curvatura naquele momento da instalação da linha. Isso. Mas assim, e prevenir que ocorra ou não, tipo, pode ou impactar na operação da instaladora. Ela vai operar de uma forma, mas ele vai ver que o raio está chegando muito perto do raio mínimo, sei lá, é isso? Exatamente. Aí ele vai mudar a forma dele de instalar. Não, ele não vai mudar a forma. Ele não pode instalar. Ele não vai fazer operação. Tá, ele para a instalação. Ele vai ter que corrigir o procedimento. Vai ter que botar uma boia. Em casos extremos, ele vai ter que subir o sistema. Vamos supor que o negócio ele ficou lá esperando um tempão e o negócio não resolveu. Aí ele vai ter que voltar, colocar mais boias para o sistema ficar menos sensível, sei lá, flutuar menos, voltar numa outra janela. Aí são questões operacionais. O problema é que quando o cara instala e dá pau, por exemplo, um rompimento, tem problema de pode ter vazamento, você desinstalar um negócio desse é super complicado, você levantar a operação, você vai levar 2 horas para trazer a coisa de volta. Agora, se houver um acidente, meu amigo, aí é dias. E aí quem está pagando o tempo é a instaladora, porque o erro foi dela, entendeu? Não, entendi. Vai mudar o procedimento. Não, tá bom. Então justamente mitigar, né, um problema. Segurança, aumentar a segurança, né? Porque o cara não faz mais do jeito que estava fazendo, e também reduzir o tempo que ele tem. Na medida que ele tem uma ferramenta que em tempo real avisa para ele o que ele pode fazer e se ele pode fazer com segurança ou não, ele vai ser mais eficiente, consequentemente, ele vai fazer mais serviço, vai ganhar mais da Petrobras, porque ele vai instalar, em vez de uma linha, ele vai instalar 2 linhas naquele mês, entendeu? Entendi, tá claro. Muito obrigada.
Tá ótimo. A pergunta foi boa. Obrigado. Tá bom, então. Alguma pergunta a mais? Caso contrário, eu vou encerrar. Já são 11h40. Certo. Bom, tá bom então. Ismael, olha, muito obrigado mesmo pela sua apresentação. Foi muito interessante ver uma aplicação assim, um perfil diferente das palestras que a gente viu até agora, né? A sua está bem voltada para uma aplicação prática. Então foi bem legal de ver mesmo. A gente se vê daqui a umas 4 semanas, não é isso? Vou falar de outro assunto lá, da parte de interpretação do documento de engenharia, que é um trabalho que a gente gosta muito de estar fazendo. Parece bem legal também. Engenharia, a parte da LP. Tá bom. Beleza, então. Obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado, hein? Encerrar aqui. Obrigado, Ismael. Um abraço, então. Obrigado, Ismael. Ótimo. Parabéns. Tchau, Landau. Aquele abraço. Tchau. Abração, cara. Parabéns.